Há uma mulher enterrada nas páginas mais antigas da Bíblia, cujo nome quase desapareceu da história. Uma mulher que foi abandonada, humilhada, condenada à morte por aqueles que deveriam protegê-la e que, mesmo assim, com uma coragem silenciosa e calculada, mudou o destino de toda a humanidade. O que aconteceu com ela foi tão perturbador, tão cheio de camadas ocultas, que durante séculos os escribas preferiram folhear essa página depressa, sem demorar os olhos. Mas foi exatamente ali, naquele silêncio desconfortável, que o fio dourado da maior linhagem da história foi preservado. E a pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta é esta: e se ela não tivesse agido? E se Tamar tivesse simplesmente aceitado o esquecimento? Milhões conhecem a história de Judá, o quarto filho de Jacó, o patriarca poderoso, o ancestral do trono de Davi. Milhões conhecem seu nome gravado nas genealogias sagradas, pronunciado com reverência nas sinagogas e igrejas ao redor do mundo. Poucos, porém, compreendem que esse homem esteve a um passo de destruir tudo. Poucos sabem que foi uma mulher, uma nora desprezada, uma viúva descartada 2 vezes, quem impediu que a linhagem do Messias se apagasse como fogo na tempestade de areia. Hoje, revelamos a narrativa completa e jamais contada de Tamar, a mulher de Canaã que enganou um patriarca, que arriscou a própria vida diante das chamas e que arrancou do destino aquilo que lhe era de direito por promessa e por sangue. Esta é a história do abandono que se tornou herança, da morte que foi vencida pelo atrevimento, da mulher que Deus escolheu para carregar em seu ventre o fio invisível que levaria, séculos depois, ao berço em Belém. Se você valoriza as histórias que o tempo tenta apagar, curta este vídeo agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada épica. Deixe nos comentários de onde você está assistindo, a que horas, e saiba que neste exato momento, irmãos e irmãs de toda parte do mundo estão descobrindo junto com você o que foi escondido nas entrelinhas do sagrado. Então, sem mais delongas, vamos começar. Imagine a cena. Uma mulher sentada à beira de uma estrada empoeirada de Canaã, envolto o rosto num véu espesso, aguardando um homem que não sabe que é ela. Esse homem é seu sogro. Ele a vê, pensa que é uma prostituta, negocia com ela por um cabrito e sela o acordo deixando seu selo, seu cordão e seu bastão como garantia. Meses depois, quando o ventre de Tamar começa a crescer, esse mesmo homem ordena que ela seja queimada viva por prostituição. E é então que ela, com a calma de quem sempre soube que chegaria este momento, retira os objetos da dobra de seu manto e os apresenta diante de toda a assembleia, o selo, o cordão, o bastão, e diz apenas: o homem a quem pertencem estas coisas, esse me engravidou. Judá, o patriarca, o ancestral do Messias, não tem para onde olhar. Ela era mais justa do que ele, e o filho que nasceu daquela noite na estrada carregou em seu sangue o fio que chegaria, gerações depois, até o berço em Belém. Para compreender Tamar, é preciso primeiro compreender o mundo em que ela respirou. Um mundo onde a poeira de Canaã era vermelha ao entardecer, onde as tendas dos patriarcas se abriam para o vento do leste como flores de linho, onde os rebanhos definiam a riqueza e a honra de um homem valia mais do que a vida de 10 mulheres. Era o 2º milênio antes de Cristo. O mundo antigo ainda cheirava a cedro e sangue de sacrifício. Os impérios da Mesopotâmia espalhavam sua sombra longa sobre as colinas de Canaã,
e as cidades, estado daquela terra, eram centros de comércio, de culto e de violência cotidiana. Nesse mundo, uma mulher existia em função de sua utilidade. Ela era filha de alguém, esposa de alguém, mãe de alguém. Se perdia essas funções, perdia a razão de existir aos olhos da sociedade. A viúva sem filhos era a mais vulnerável de todas as criaturas humanas naquele universo antigo. Ela não herdava, não comandava, não decidia. Ela esperava que um homem da família do marido morto a tomasse por esposa, gerava filhos em nome do falecido e, assim, preservava o nome e a herança da linhagem. Essa instituição tinha um nome, o levirato, do latim levir, cunhado. O irmão do marido morto tinha a obrigação sagrada de levantar descendência para o irmão desaparecido. Era lei, era honra, era dever tecido nos ossos da cultura semítica. E foi exatamente nesse sistema que Tamar foi inserida, usada e depois descartada. Ela chega à narrativa bíblica como nora de Judá. Seu nome significa palmeira em hebraico, e há nessa imagem uma beleza que a história confirmará. A palmeira cresce no deserto, resiste à seca, dobra no vento, mas não quebra, e produz frutos, precisamente onde tudo mais perece. Tamar era cananeia, filha de uma terra que os descendentes de Abraão olhavam com desconfiança e às vezes com desprezo. Mas Judá a escolheu para seu filho, o primogênito, e com esse ato teceu um destino que nenhum dos dois poderia imaginar. Era mau aos olhos do Senhor. O texto bíblico é brutal em sua concisão. Não explica, não detalha, não justifica, apenas declara. Era perverso e o Senhor o tirou da vida. Tamar se torna viúva antes de ter filhos, antes de ter raízes em solo algum. Ela é uma mulher transplantada, uma palmeira arrancada, antes de fincar as raízes, lançada à misericórdia de homens que mal a conhecem. Judá cumpre então o dever do levirato. Entrega Tamar ao segundo filho, Onã. E aqui a história se aprofunda em águas que deixam desconfortável qualquer leitor apressado. Onã sabia que os filhos que gerasse em Tamar não seriam considerados seus, mas do irmão morto. E essa perspectiva o enchia de ressentimento. Então ele praticava o coito interrompido cada vez que se aproximava de Tamar, desperdiçando a semente no chão para que ela não concebesse. Cada vez que Tamar esperava, ele a frustrava. Cada vez que o futuro poderia germinar, ele o sufocava. Era uma crueldade calculada, uma violência silenciosa exercida no escuro da tenda conjugal. E o Senhor também tirou Onã da vida. Agora Tamar é viúva 2 vezes. 2 vezes abandonada pelo destino. 2 vezes deixada à margem da história que deveria ser a sua. Ela carrega sobre os ombros o peso invisível de ser considerada de mau agouro, aquela em cujos braços os homens morrem. O texto não diz que ela sentia isso, mas o contexto grita. Porque Judá, ao invés de entregar-lhe o terceiro filho, Selá, para cumprir o levirato, a manda de volta à casa de seu pai com uma promessa que ele já sabia que não pretendia cumprir. Espera que Selá cresça, e então te enviarei a ele. Era uma mentira gentil. Ou talvez nem gentil fosse. Era mau aos olhos do Senhor. O texto bíblico é brutal em sua concisão. Não explica, não detalha, não justifica, apenas declara. Era perverso e o Senhor o tirou da vida. Tamar se torna viúva antes de ter filhos, antes de ter raízes em solo algum. Ela é uma mulher transplantada, uma palmeira arrancada, antes de fincar as raízes, lançada à misericórdia de homens que mal a conhecem. Judá cumpre então o dever do levirato. Entrega Tamar ao segundo filho, Onã.
E aqui a história se aprofunda em águas que deixam desconfortável qualquer leitor apressado. Onã sabia que os filhos que gerasse em Tamar não seriam considerados seus, mas do irmão morto. E essa perspectiva o enchia de ressentimento. Então ele praticava o coito interrompido cada vez que se aproximava de Tamar, desperdiçando a semente no chão para que ela não concebesse. Cada vez que Tamar esperava, ele a frustrava. Cada vez que o futuro poderia germinar, ele o sufocava. Era uma crueldade calculada, uma violência silenciosa exercida no escuro da tenda conjugal. E o Senhor também tirou Onã da vida. Agora Tamar é viúva 2 vezes. 2 vezes abandonada pelo destino. 2 vezes deixada à margem da história que deveria ser a sua. Ela carrega sobre os ombros o peso invisível de ser considerada de mau agouro, aquela em cujos braços os homens morrem. O texto não diz que ela sentia isso, mas o contexto grita. Porque Judá, ao invés de entregar-lhe o 3º filho, Selá, para cumprir o levirato, a manda de volta à casa de seu pai com uma promessa que ele já sabia que não pretendia cumprir. Espera que Selá cresça, e então te enviarei a ele. Era uma mentira gentil. Ou talvez nem gentil fosse. Judá temia que Selá também morresse. Ele culpava Tamar, ainda que o texto sagrado deixe claro que a culpa jamais foi dela. Mas o medo não obedece à justiça. O medo age no escuro, costura desculpas, fabrica razões. E assim, Judá enviou Tamar para a casa paterna vestida de viúva, condicionada à espera de um homem que nunca viria, suspensa entre 2 mundos, sem pertencer a nenhum. Os anos passaram, Selá cresceu, e Judá não mandou chamar Tamar. Cada estação que virava era uma promessa quebrada. Cada inverno que passava era uma porta que se fechava. Cada primavera que chegava, sem mensagem do pai de seu marido morto, era uma humilhação silenciosa que se depositava sobre as outras como camadas de poeira, sobre uma estátua esquecida. Tamar esperou. E esperou. E em algum momento entre a espera e o silêncio, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Não sabemos exatamente o que se passou dentro dela naquele momento. O texto não nos concede acesso ao seu coração nessa passagem. Mas podemos imaginar, com a reverência devida a uma mulher de tal grandeza, o que deve ter fervilhado naquela mente que o texto depois chamaria de mais justa do que Judá. Ela deve ter calculado, ela deve ter pesado, ela deve ter olhado para o horizonte de sua vida, visto o que o futuro reservava para uma mulher em sua posição, e decidido que não aceitaria aquele horizonte. Porque há momentos na história em que a injustiça é tão absoluta, tão sistemática, tão enraizada nas estruturas do poder, que a única resposta possível é o atrevimento. E Tamar era uma mulher de atrevimento sagrado. A oportunidade chegou com a morte da esposa de Judá. O luto passou. Os dias de consolação se encerraram, e Judá subiu à cidade de Tímina para a tosquia de suas ovelhas, acompanhado de seu amigo Hirá, o adulamita. Alguém levou a notícia a Tamar, e ela agiu. Ela tirou as roupas de viúva, aquele tecido escuro, aquele uniforme de luto e de espera, aquele símbolo de tudo que ela havia perdido e de tudo que lhe havia sido negado, e cobriu o rosto com um véu, e sentou-se numa encruzilhada no caminho de Tímna, em Enaim, que significa olhos abertos, ou fonte dos olhos, um nome que a narrativa parece ter escolhido com a precisão de um poeta, porque é ali onde os olhos deveriam estar abertos que Judá não vê o que está diante dele. Ele a vê e pensa que é uma prostituta. Não porque o texto diga que ela agiu como uma,
mas porque ela estava com o rosto coberto e sentada numa encruzilhada. As encruzilhadas eram lugares de comércio de todos os tipos no mundo antigo, incluindo o comércio de corpos. Judá não vê sua nora, vê apenas uma forma velada à beira do caminho e se aproxima. A negociação é direta, quase brutal na sua simplicidade. Ele quer dormir com ela. Ela pergunta o que ele vai pagar. Ele oferece um cabrito de seu rebanho. Ela aceita, mas pede uma garantia até que o cabrito chegue. E então faz a pergunta que é o coração estratégico de todo o seu plano: que garantia você me dará? E Judá entrega o que ela pede: seu selo pessoal, o instrumento com o qual autenticava seus documentos e contratos, sua identidade gravada em pedra ou em argila, seu cordão, o adorno que pendura o selo ao pescoço, tão pessoal quanto um nome, e seu bastão, o símbolo da sua autoridade patriarcal, o objeto que ele segurava para dar à sua presença o peso do poder. Tamar recebeu esses 3 objetos e os guardou. Depois que Judá partiu, ela se levantou, tirou o véu e voltou a vestir as roupas de viúva. A cena é cinematográfica em sua intensidade. Ela havia feito o que precisava fazer. Não com prazer, não com leveza, mas com a determinação de quem age porque não há outra escolha. Ela havia tomado o que era seu por direito, de levirato, por promessa quebrada, por lei sagrada que Judá se recusava a honrar. Ela havia forçado o destino a abrir uma porta que ele insistia em manter fechada. Judá enviou o cabrito por meio de seu amigo para resgatar a garantia. Mas a mulher havia desaparecido. Os moradores da região disseram que ali nunca houvera prostituta. E Judá engoliu a vergonha em silêncio. Disse que ficasse com o que era seu, ou ele seria exposto ao ridículo, e não falou mais no assunto. 3 meses depois, chegou a notícia. Tamar, sua nora, estava grávida, e o boato vinha carregado de acusação. Ela se prostituiu. E Judá, aquele homem que havia se deitado com uma desconhecida à beira da estrada, aquele patriarca que havia quebrado a promessa sagrada do levirato, aquele pai que havia enviado sua nora para a casa paterna, como se fosse um fardo inconveniente, ergueu a voz da autoridade patriarcal e pronunciou a sentença: tragam-na para fora e que seja queimada. A palavra queimada ecoa pela narrativa como uma chama real. Era a pena capital prevista para certas formas de imoralidade no contexto da lei antiga. E Judá a pronunciou sem hesitação, sem investigação, sem a menor consideração, pelo fato de que ele próprio havia rompido o contrato sagrado que tornava Tamar vulnerável àquela situação. Ele estava prestes a queimar a mulher que ele havia abandonado pelo pecado que ele havia, indiretamente, tornado possível. E então Tamar enviou a mensagem. Não palavras de súplica, não lágrimas, não acusações em voz alta, apenas 3 objetos e uma frase de uma precisão cirúrgica: o homem a quem pertencem estas coisas, esse me engravidou. Veja a quem pertencem este selo, este cordão e este bastão. O silêncio que deve ter caído sobre aquela cena é impossível de reproduzir com palavras. Judá segura os objetos. Ele os conhece como conhece a própria mão. O peso do selo, a textura do cordão, o comprimento familiar do bastão. Não há dúvida possível. Não há escapatória. Não há como construir uma mentira que resista àquelas 3 provas. E Judá disse: ela é mais justa do que eu, porquanto eu não a dei a selar, meu filho. Essa declaração é uma das mais extraordinárias de todo o texto bíblico. Um patriarca, um homem de poder absoluto,
sobre as mulheres de sua família, admitindo publicamente que a mulher que havia mandado queimar era mais justa do que ele. Não apenas inocente, mas justa. A palavra hebraica tzadik carrega o peso de quem está em conformidade com a lei, com o pacto, com a vontade de Deus. Judá estava dizendo que Tamar havia agido dentro da justiça sagrada e que ele havia falhado, e ele não a conheceu novamente. Tamar gerou gêmeos, e até no parto a narrativa insiste em ser extraordinária. O parteiro viu uma mão sair primeiro e atou um fio escarlate ao redor dela, dizendo que esse havia saído primeiro. Mas a mão voltou, e o irmão nasceu primeiro. E o parteiro disse: "Que brecha você abriu?" E chamou esse filho de Pérez, que significa brecha, abertura, irrupção. O outro, que tinha o fio escarlate no pulso, foi chamado de Zerá, Pérez. Esse é o nome que importa, porque Pérez é o filho de Tamar, e a genealogia de Pérez corre pelo livro de Ruth, atravessa o livro de Samuel, chega a Davi e segue seu caminho majestoso por gerações até o Evangelho de Mateus, onde, no primeiro capítulo, no versículo 3º, em meio à lista mais sagrada já escrita, aparece o nome Judá. Gerou Pérez e Zerá de Tamar. Tamar. O nome dela está ali, na genealogia do Messias. Em toda a lista de antepassados masculinos, há apenas 4 mulheres nomeadas. Tamar é a primeira. Não foi um erro. Não foi descuido. Foi uma escolha deliberada, uma honra gravada para sempre nas primeiras linhas do Novo Testamento, uma declaração de que Deus vê o que os homens tentam apagar. Mas volte com a imaginação ao começo. Volte ao tempo em que Tamar ainda era jovem, ainda estava na casa de seu pai, antes de conhecer antes de conhecer Judá, antes de conhecer o peso do véu de viúva. Quem era ela? O texto não nos diz. Não temos o nome de seu pai, não temos descrição de sua beleza, não temos relato de sua infância. E esse silêncio é em si uma declaração sobre o lugar que as mulheres ocupavam no registro histórico daquele tempo. Elas eram notas de rodapé, quando muito. Eram aquelas cujos nomes apareciam em função dos homens a quem pertenciam. Mas, às vezes, o silêncio fala mais alto do que as palavras. E o silêncio em torno de Tamar fala de uma mulher que existiu plenamente antes de entrar na narrativa de Judá, que trouxe consigo uma inteligência, uma força e uma capacidade de discernimento que nenhum texto precisou detalhar, porque os seus atos a descrevem melhor do que qualquer palavra poderia. Ela era cananeia. Esse detalhe não é trivial. Os cananeus eram os habitantes originais da terra que os descendentes de Abraão haviam sido chamados a possuir. Entre eles e os hebreus havia tensão teológica, cultural, social. A tradição patriarcal, em vários momentos, desaconselhava o casamento com mulheres cananeias. Esaú havia desgostado seus pais por tomar esposas hititas. E ainda assim, Judá, filho de Jacó, tomou esposa cananeia e depois tomou Tamar, uma cananeia, para seu filho primogênito. A presença de Tamar na linhagem de Cristo é um sinal. É a primeira de muitas interrupções divinas no padrão esperado, a primeira de muitas escolhas que escandalizariam os guardiões das fronteiras étnicas e religiosas. Deus não escolheu uma mulher de dentro do clã. Escolheu uma de fora. Uma que não havia nascido na promessa, mas que lutou por ela com uma coragem que envergonharia muitos dos que nasceram dentro. Há um elemento da história de Tamar que raramente recebe a atenção que merece: a dimensão teológica de sua espera. Ela esperou, não passivamente, não com a resignação entorpecida de quem perdeu a esperança.
mas com a vigilância ativa de quem aguarda o momento certo para agir. Cada dia que ela passou na casa de seu pai vestida de viúva era um dia em que ela mantinha acesa uma chama interior que nenhuma rejeição havia conseguido apagar. E essa espera tem algo de profundamente bíblico. A espera que não paralisa. A fé que não fica de braços cruzados esperando que o céu intervenha, enquanto as estruturas humanas da injustiça seguem seu curso. Tamar encarnou o princípio de que há momentos em que a fé e a ação são a mesma coisa, em que esperar em Deus significa também estar pronto para agir quando a janela se abre. Mas o que a levou a esse ponto? O que forjou em Tamar uma alma capaz de suportar 2 lutos, 2 abandonos, anos de promessas vazias e ainda assim encontrar dentro de si a clareza suficiente para elaborar um plano e executá-lo com precisão? A resposta está no que o texto não diz. Está nos espaços entre os versículos, nas noites sem nome que passaram sobre a tenda onde ela dormia, na casa de seu pai, no eco das promessas quebradas que deve ter enchido muitas dessas noites. Ela havia perdido 2 maridos. Não havia filhos para preencher o silêncio. Não havia futuro garantido. Ela era uma mulher suspensa entre o passado e o nada, dependente da honra de um sogro que havia escolhido o esquecimento em vez do cumprimento. E ainda assim ela não cedeu à amargura. Isso é o que mais impressiona em Tamar. Não a astúcia do plano, não a coragem de executá-lo, mas a ausência da amargura destrutiva, da raiva que tudo consume, do ódio que poderia tê-la reduzido a uma sombra de si mesma. Ela sofreu. Certamente sofreu. Mas o sofrimento não a corrompeu. Ela emergiu das noites longas, não envenenada, mas afiada, não quebrada, mas calibrada, com o julgamento intacto, com a vontade firme, com a capacidade de ver o momento certo e agir nele. Essa capacidade de transformar a dor em clareza e não em destruição é talvez o traço mais divino de toda a sua história. Agora é preciso examinar o ato central de sua narrativa com honestidade total, sem a tentação de suavizá-lo ou de o distorcer em direção ao conforto. Tamar se disfarçou de prostituta e dormiu com seu sogro. Isso é o que o texto diz. E por séculos esse fato criou desconforto suficiente para que muitos pregadores e comentaristas simplesmente evitassem a história, ou a contassem com tanta pressa que os ouvintes mal tinham tempo de perceber o que havia acontecido. Mas a Bíblia não tem pressa. A Bíblia apresenta esse ato sem recuar, sem se desculpar, e depois coloca na boca do próprio Judá a sentença moral da história. Ela é mais justa do que eu. Não há condenação de Tamar no texto sagrado. Há condenação de Judá por sua falha no dever do levirato. E há reconhecimento explícito de que o que Tamar fez, ainda que tecnicamente fora dos padrões morais convencionais, foi feito dentro de uma lógica de justiça que a lei e a promessa sustentavam. Ela não estava buscando prazer. Ela não estava se entregando ao desejo. Ela estava exercendo o único poder que lhe restava para garantir o que lhe era de direito por lei e por promessa sagrada. Ela estava reivindicando a descendência que Judá havia negado, usando o único meio que a estrutura daquele mundo lhe deixava disponível. E há nesse ato algo que ressoa com uma verdade mais profunda sobre a maneira como Deus age na história. Ele não espera que os instrumentos de sua graça sejam perfeitos. Ele não aguarda que as circunstâncias se arranjem de forma ordenada e moralmente impecável para então inserir sua vontade no tecido dos acontecimentos. Ele age através das brechas.
através dos atos desesperados e necessários de mulheres e homens que se recusam a deixar que a injustiça humana cancele o propósito divino. Tamar abriu uma brecha, e através dessa brecha nasceu Perez. E através de Perez veio Davi, e através de Davi veio aquele que os cristãos chamam de o Filho de Davi. O nascimento dos gêmeos é narrado com uma riqueza de detalhes que o texto reserva apenas para os momentos de grande significado. A mão que sai primeiro, o fio escarlate, a retirada da mão, o nascimento do irmão, a exclamação do parteiro. Tudo isso tem o ritmo de uma narrativa que sabe que está registrando algo importante, que esse parto não é apenas um parto, mas a chegada de um destino. O fio escarlate no pulso de Zerá evoca o fio escarlate na janela de Rabi, outra mulher que aparecerá mais adiante na genealogia do Messias, outra mulher que o mundo deveria ter ignorado e que Deus escolheu para a história sagrada. Há uma continuidade nessas imagens, um padrão que o texto parece tecer intencionalmente, como se quisesse dizer que os sinais da graça divina têm uma cor, e essa cor é o vermelho que não se esconde. E Perez, o nome que irrompe, a brecha que se abre. Há algo profundamente certo no fato de que o ancestral do Messias tenha esse nome. Perez, que forçou sua saída, que não esperou pela ordem estabelecida, que chegou ao mundo abrindo seu próprio caminho, como se, desde o nascimento, ele trouxesse no nome a natureza do que sua linhagem produziria séculos depois. Aquele que também não veio pelo caminho esperado, que nasceu não no palácio, mas no estábulo, que não obedeceu às expectativas dos guardiões da ordem religiosa, que também abriu brechas onde havia paredes. Mas voltemos a Judá por um momento, porque a história de Tamar não pode ser compreendida sem compreender o arco de transformação desse homem, porque Judá também muda, e essa mudança começa exatamente no momento em que ele segura o selo, o cordão e o bastão, e reconhece que são seus. Judá havia separado dos irmãos anos antes. Havia se estabelecido na região de Adulão, longe do clã, longe do pai. Havia se casado com uma cananeia. Havia criado filhos que o texto descreve como maus. Havia enviado Tamar de volta ao pai dela com uma promessa que não pretendia cumprir. Em muitos sentidos, Judá estava em fuga. Fuga de si mesmo, fuga da responsabilidade, fuga do peso de ser quem ele era chamado a ser. E foi Tamar quem o deteve, não com palavras, não com confronto direto, mas com 3 objetos e uma frase que deixou sem saída. A declaração de Judá, ela é mais justa do que eu, não é apenas um reconhecimento jurídico, é uma virada, é o momento em que um homem para de fugir e começa a encarar. E essa virada terá consequências que se estendem por toda a narrativa bíblica subsequente, porque é Judá quem, anos depois, na cena mais comovente do livro de Gênesis, se apresenta a José no Egito e se oferece como escravo no lugar de Benjamim, dizendo que não pode voltar ao pai sem o irmão mais novo, que a perda do filho mataria o velho Jacó. Judá, que havia participado da venda de José como escravo, agora se oferece como escravo para salvar o irmão. Esse é outro homem. Esse é um Judá que passou pela forja da vergonha e saiu transformado. E Tamar foi parte dessa forja. Ela não apenas salvou a linhagem pela qual é mais conhecida, ela também participou da redenção de um homem que precisava ser confrontado com sua própria injustiça para que pudesse tornar-se a pessoa que a história precisava que ele fosse. Não por acidente, não por intenção declarada,
mas pelo simples ato de se recusar a desaparecer, Tamar forçou Judá a encarar o espelho. Há um princípio teológico profundo nisso, a ideia de que nossa presença persistente, nossa recusa em aceitar o apagamento, nossa disposição de reivindicar o que nos pertence por direito e por promessa, não apenas nos transforma a nós mesmos, mas tem o poder de transformar aqueles que tentaram nos silenciar. Tamar não salvou apenas a linhagem do Messias, ela também ajudou a salvar a alma de Judá. E agora chegamos ao momento de contemplar o legado, porque Tamar não é apenas uma história do passado, ela é um espelho que o texto bíblico posiciona estrategicamente para que cada geração que o leia possa ver algo de si mesma refletido naqueles olhos que um dia fitaram o horizonte de uma vida impossível e escolheram agir assim mesmo. Quantos Tamares existem hoje? Quantas pessoas esperam pela promessa que nunca chega, pelo reconhecimento que nunca vem, pelo direito que nunca é concedido pelos que têm o poder de concedê-lo? Quantos vivem vestidos com o equivalente moderno das roupas de viúva, marcados por perdas que o mundo usou para defini-los e para contê-los? A história de Tamar não diz que a solução é sempre fazer o que ela fez. Seu ato específico era filho de um contexto específico, de uma lei específica, de uma promessa específica que havia sido quebrada. Mas o princípio que anima seu ato atravessa todos os contextos. Não aceite que a injustiça humana seja a última palavra sobre o seu destino. Não se deixe convencer de que porque os que tinham a responsabilidade de abrir a porta falharam, a porta está permanentemente fechada. Às vezes a porta precisa ser arrombada. E a genealogia do Messias começa com 4 mulheres que arrombaram portas. Tamar, que se disfarçou de prostituta para garantir a descendência que lhe era de direito. Raabe, a prostituta de Jericó, que escondeu os espias israelitas e salvou sua família pela janela com o fio escarlate. Rute, a moabita, que seguiu a sogra para uma terra estrangeira e trabalhou nos campos até conquistar o amparo que merecia. Batseba, que sobreviveu ao poder que a usou e se tornou a mãe do rei mais sábio da história. 4 mulheres, 4 histórias de vulnerabilidade, de injustiça, de marginalização. E 4 histórias de coragem que recusou o apagamento. Não é acidente que Mateus as mencione. É programa teológico. É declaração de que a linhagem do Salvador não é uma árvore genealógica de perfeição imaculada, mas um rio de graça que corre por entre as pedras mais inesperadas, que encontra seu caminho por entre as fraturas da história humana, que chega ao seu destino não apesar das imperfeições de seus portadores, mas de alguma maneira misteriosa, através delas. E Tamar é a primeira, a que abriu a brecha, a palmeira que sobreviveu ao deserto e produziu frutos onde tudo mais havia perecido. O nome dela está escrito no primeiro capítulo do primeiro evangelho. Quando Mateus senta para registrar a genealogia de Jesus, ele poderia ter seguido a convenção e listado apenas os homens. Era o que se fazia, era o que se esperava. Mas ele interrompe o padrão 4 vezes para nomear mulheres, e a primeira interrupção é Tamar, como se o próprio texto quisesse dizer desde o início que essa história não funcionará como as histórias que você conhece, que as regras de visibilidade e de poder que governam o mundo não governam a narrativa da graça, que Deus vê o que os homens ignoram, honra o que os homens descartam, escreve em letras douradas os nomes que os poderosos preferiram apagar. Tamar foi apagada por Judá.
Judá a mandou para a casa do pai como se ela fosse uma nota de rodapé em sua história, como se o único futuro possível para ela fosse a espera sem fim e o esquecimento gradual. Mas Deus a inscreveu no Evangelho, a fez mãe de Pérez, a colocou na linha direta que leva ao berço de Belém. Não há ironia maior na Bíblia inteira. O homem que tentou apagar a mulher foi ele próprio preservado na história sagrada por causa dela. Judá é lembrado em parte por causa de Tamar. A linhagem de Judá chegou ao Messias, em parte, por causa da coragem de Tamar. Ela não foi apenas salva pela genealogia, ela salvou a genealogia. E há um último detalhe que merece ser contemplado com toda a atenção que ele demanda. Quando Judá pronuncia as palavras, ela é mais justa do que eu, ele não está apenas reconhecendo um erro. Ele está fazendo algo que pouquíssimos homens de poder na história antiga foram capazes de fazer. Ele está reconhecendo publicamente que a mulher que havia marginalizado, a nora que havia descartado, a viúva que havia enviado de volta ao pai com uma promessa falsa, era moralmente superior a ele. Essas palavras têm peso. Tem peso no texto, tem peso na história, tem peso na teologia. Porque a capacidade de reconhecer a justiça de alguém que você havia injustiçado é um sinal de que algo se moveu dentro de você. É o início da transformação. E Judá foi transformado. E a prova dessa transformação está nas páginas seguintes do Gênesis, no homem que oferece sua própria liberdade para salvar seu irmão, no homem que José finalmente reconhece como o irmão que havia mudado, no homem que recebe de Jacó a bênção do primogênito, apesar de não ser o mais velho, a bênção que passa o cetro de sua tribo para o futuro. O cetro não sairá de Judá. Essa é a profecia de Jacó sobre seu filho, registrada no Gênesis, no capítulo 49. O cetro que chegará até que venha aquele a quem ele pertence. E a linhagem que carregou esse cetro, a linhagem que não se partiu quando deveria ter se partido, a linhagem que sobreviveu ao quase apagamento, começou a sua sobrevivência numa encruzilhada de Canaã, chamada Enaim, olhos abertos, onde uma mulher de coragem sagrada sentou-se e esperou que o destino passasse. Tamar esperou, Tamar agiu, Tamar gerou, Tamar viveu. E o fio que ela preservou naquela noite na estrada de Canaã chegou intacto, depois de 42 gerações, ao nascimento de um menino numa manjedoura em Belém, na margem de um império que também não sabia o que estava acontecendo diante dos seus olhos. Chegou ao homem que os cristãos chamam de filho de Davi, filho de Abraão, filho do Altíssimo. Chegou ao aquele que também foi desprezado e rejeitado pelos homens, que também foi condenado por aqueles que deveriam ter reconhecido sua justiça, que também passou pelas chamas e saiu do outro lado, carregando nos braços aquilo que havia vindo buscar. Há uma linha reta entre Tamar e a cruz, entre a encruzilhada de Enaim e o Monte do Calvário, entre a mulher que foi condenada à morte por aqueles que a haviam injustiçado e o homem que morreu para redimir os que o haviam injustiçado, entre o fio escarlate no pulso de Pérez e o sangue derramado sobre a madeira. A mesma graça, a mesma interrupção do esperado, o mesmo Deus que age por entre as brechas que os homens deixam quando a injustiça parece ter vencido. E é por isso que o nome de Tamar está no primeiro capítulo do primeiro Evangelho, não como curiosidade histórica, não como nota de rodapé, mas como declaração inaugural, como abertura de cortina, como o primeiro lampejo de uma luz que o texto quer que você veja antes de ler qualquer outra coisa.
que a história de Deus com a humanidade é a história de como Ele encontra os descartados, honra os invisíveis e inscreve nos registros eternos os nomes que o mundo preferiu esquecer. Tamar, a palmeira do deserto. A mulher que enganou Judá não por ganância, não por malícia, mas por fidelidade a uma promessa que alguém havia feito e depois abandonado. A mulher que arriscou as chamas para garantir que o fogo da linhagem não se apagasse. A mulher que o patriarca tentou esquecer e que Deus gravou no Evangelho. Ela não foi esquecida e nunca será. Feche os olhos por um momento e imagine o som de Canaã naquele entardecer antigo. O vento sobre as oliveiras. O cheiro de poeira e resina no ar quente. Uma mulher sentada numa encruzilhada, o rosto coberto, as mãos tranquilas, o coração em ordem. Ela não sabia que estava sentada no cruzamento de duas eternidades. Não sabia que a escolha que estava prestes a fazer ecoaria por 42 gerações. Não sabia que seu nome estaria escrito numa página que bilhões de pessoas leriam 2000 anos depois. Ela sabia apenas que havia uma promessa, que a promessa havia sido quebrada e que ela não estava disposta a deixar que o esquecimento fosse a última palavra. E essa recusa silenciosa e absoluta foi suficiente para mudar o mundo. Se a história de Tamar tocou algo dentro de você hoje, deixe nos comentários o que ela despertou. Qual a encruzilhada em que você está sentado neste momento? Qual a promessa que alguém quebrou e que você ainda espera ver cumprida de alguma forma? A comunidade que cresce em torno deste canal é formada de pessoas que entendem que as histórias antigas têm algo a dizer para os tempos modernos. E a história de Tamar talvez seja uma das mais urgentes de todas. Curta este vídeo se ele chegou até onde precisava chegar. Compartilhe com alguém que está esperando numa encruzilhada e que precisa ouvir que sua espera não é invisível. E nos encontremos no próximo capítulo desta jornada épica, pelas narrativas que o tempo tenta apagar e que insistem em permanecer. Porque, como Tamar nos ensinou, algumas histórias não aceitam o esquecimento.